Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Conversando com Deus. Esse livro é do Neil Walsh e ele diz que é o diálogo, o conteúdo desse livro é o diálogo que vai mudar a nossa vida. Nós estamos aqui no 8º capítulo em que Deus está respondendo à pergunta do Neil Walsh sobre relacionamento. Nos capítulos anteriores ele falou de coisas gerais. Ele estava respondendo no capítulo anterior. Foi as perguntas que o Neil Walsh colocou no 3º capítulo, que ele estava dizendo que ele tinha um monte de coisa para perguntar e Deus disse, vai, desembucha, fala tudo. Aí ele fez logo 13 perguntas e essa pergunta aqui é a pergunta sobre relacionamentos. Ele perguntou, quando eu aprenderei o suficiente sobre os relacionamentos para conseguir que sejam bons? Há algum modo de ser feliz nos relacionamentos? E eles têm de ser sempre difíceis? Ele aproveita e ele já faz 3 em 1. E Deus está discorrendo aqui, está falando como é que é um relacionamento que, especialmente, resumindo o que Deus disse até agora, é que se nós não estamos inteiros, se nós não procurarmos ser aquilo que nós somos, ou seja, seres infinitos, eternos, divinos, cuja natureza é vibrar no bem-estar, então todo e qualquer relacionamento pode estar fadado a não dar certo, especialmente quando a gente coloca no outro, falando em relacionamento romântico, a responsabilidade de nos fazer feliz. A gente está bem triste, está bem deprimido da vida, a gente encontra uma pessoa e fala, não, agora ela vai me fazer feliz. Aí isso a gente busca talhar então a pessoa, moldar a pessoa daquele jeito que a gente acredita que ela deveria ser, e a gente não dá espaço para ela ser quem ela realmente é, e assim não é possível. Deus está mostrando aqui por A mais B que dessa forma não é possível ser feliz, nem fazer o outro feliz. E aqui no vídeo anterior nós terminamos quando o Neil Walsh estava dizendo assim, depois de tudo isso que Deus disse, ele disse, não é assim que todos os relacionamentos verdadeiramente abençoados funcionam, isso aqui é Deus que está dizendo. Isso não é parte do processo de purificação, pelo qual damos às pessoas permissão para livrar-se de todos os pensamentos falsos que já tiveram sobre si mesmas? Não é isso que eu estou fazendo aqui neste livro para você? Pergunta a Deus, e o Neil Walsh respondeu, sim. E vamos ver então como é que continua, tá? E aí Deus continua. E esse é o trabalho de Deus. O trabalho da alma é despertá-lo. O trabalho de Deus é despertar todas as pessoas. E o Neil Walsh diz, nós fazemos isso vendo-as como quem são, lembrando-as de quem são. E Deus responde, isso pode ser feito de 2 modos, lembrando-as, ou seja, lembrando as pessoas de quem são, o que é muito difícil porque elas não acreditarão em você, e de quem você é, o que é mais fácil porque você não precisa da crença delas, apenas da sua. Demonstrá-lo constantemente, em última análise, lembrará as outras pessoas de quem são, porque elas se verão em você. Então ele diz que é difícil a gente fazer as pessoas se lembrarem de quem elas são, e depois ele dá uma dica, como é que a gente pode lembrar as pessoas que elas são seres infinitos divinos, que elas são pessoas que fadadas a vibrar no bem-estar, são pessoas que animadas pela centelha divina. Quando a gente consegue, então, demonstrar constantemente, em última análise, às outras pessoas de quem são, porque elas se verão em você. Ou seja, se a gente conseguir ser quem a gente realmente é, ou seja, tudo isso que eu já disse aí, que Deus vem dizendo durante todo o livro, aí a gente consegue fazer com que aquela pessoa que conviva com a gente, já que nós somos todos reflexo um do outro, ela também traga o melhor dela à tona. Muitos mestres foram enviados à Terra para demonstrar a verdade eterna.
Outros, como João Batista, foram enviados como mensageiros, dizendo a verdade com veemência e falando sobre Deus com inequívoca clareza. Esses mensageiros especiais foram dotados de extraordinário insight e do poder muito especial de ver e aceitar a verdade eterna, além da capacidade de comunicar conceitos complexos de modos que podem ser e serão compreendidos pela massa ou pelas massas. Você é um desses mensageiros. Então aqui, Deus deixando claro para o Neil Walsh que além daqueles profetas, daqueles mais iluminados como João Batista, que vieram para trazer a verdade com veemência e falar sobre Deus com inequívoca clareza, também há aqueles mensageiros como o próprio Neil Walsh, que foram dotados de extraordinário insight e do poder muito especial de aceitar a verdade eterna e, além disso, a capacidade de comunicar esses conceitos, muitas vezes complexos, para a gente que ainda não entendeu direito, a todo mundo, à humanidade. E ele disse, você é um desses. E o Neil Walsh disse, eu? Ele disse, sim, acredita em mim? Aí o Neil Walsh diz, isso é algo muito difícil de aceitar. Quero dizer, todos nós queremos ser especiais. E Deus diz, todos vocês são especiais. E o Neil Walsh responde, e o ego entra aí, pelo menos no meu caso, e tenta fazer com que, de algum modo, nos sintamos escolhidos, essa palavra está entre aspas, para uma importante missão. Eu tenho de lutar contra meu ego o tempo todo, tentar purificar repetidamente todos os meus pensamentos, todas as palavras e todos os atos para deixar o enaltecimento pessoal fora disso. Então é muito difícil ouvir o que o Senhor está dizendo, porque tenho consciência de que massageia o meu ego e passei toda a minha vida lutando contra o meu ego. E aqui Neil Walsh dando prova de que ele está bem lúcido aí, ele está entendendo que não existe aquilo de ser o especial. Como Deus diz, todos somos especiais. Então, aqui ele dizendo que se a gente então entrar nessa de que Deus está falando comigo, é só comigo que ele fala, e ele diz que eu posso comunicar isso para os outros, aí a gente pode cair naquela coisa de achar que nós somos melhores. E aí seria uma armadilha do ego, e ele disse que ele passou a vida toda lutando contra o ego, que o ego mais gosta é de ser massageado, não é? E aí Deus diz, sei que sim, e às vezes sem muito sucesso. E o Neil Walsh diz, detesto ter de concordar. Deus continua, contudo, tratando-se de Deus, você sempre deixou o ego de lado. Muitas noites implorou a mim por lucidez e insight, não para valorizar-se ou ser respeitado, mas por uma ânsia pura e simples de saber. O Neil Walsh diz, sim, e Deus continua. E você me prometeu repetidamente que se viesse a saber, passaria o restante da sua vida, todos os momentos em que estivesse desperto, partilhando a verdade eterna com o próximo. Não por uma necessidade de ser glorificado, mas por um desejo profundo de pôr fim ao sofrimento alheio, de alegrar, ajudar e purificar, de proporcionar novamente ao próximo o sentimento de união com Deus que você sempre teve. E aqui Deus mostrando por que ele está sendo tão condescendente, né, com o Neil Walsh, porque eu já ouvi o Dr. Laer Ribeiro dizendo que tudo que se a gente tem uma meta e a gente mostra qual é a nossa intenção por trás dessa meta. Então, digamos que o Neil Walsh queria vender, criar assim, uma coleção de livros que fossem best-seller. Ele ia com certeza ganhar muito dinheiro com isso, mas se fosse só por isso, talvez ele não tivesse conseguido a parceria divina para fazer isso acontecer. Porém, Deus dizendo, ele implorou sempre, mas ele
tinha por trás um desejo profundo de pôr fim ao sofrimento alheio, alegrar, ajudar e purificar, proporcionar novamente ao próximo o sentimento de união com Deus que ele sempre teve. Então aí que a intenção, se a gente tem um desejo muito grande, que pode até nos fazer ficar muito famosos como Neil Osho, ou muito ricos, como ele através dos livros, acredito, pelo tanto de livro que ele já vendeu, se não tiver um propósito maior por trás, aí a gente não consegue que o universo então também compactue com a gente para que isso aconteça. Acredito que seja essa mensagem aqui. E o Neil Osho diz, sim, sim. E Deus continua. E por isso eu o escolhi para ser meu mensageiro. Fiz o mesmo com muitos outros. Por enquanto, e em um futuro próximo, o mundo precisará que soem muitas trombetas. Precisará de muitas vozes pronunciando as palavras de verdade e purificação que milhões de pessoas desejam ouvir. De muitos corações realizando juntos o trabalho da alma e preparados para realizar o trabalho de Deus. Você pode afirmar sinceramente que não tem consciência disso? E o Neil Osho diz, não. E Deus diz, pode negar sinceramente que foi para isso que veio? Neil Osho diz, não. E Deus continua. Então está pronto com este livro para chegar a uma conclusão sobre a sua verdade eterna, anunciá-la e proclamar a minha glória? E agora foi a vez então de Deus lançar uma pergunta para o Neil Osho, que a gente está vendo Deus respondendo, agora é Deus que pergunta para ele. E o Neil Osho diz, tenho de colocar tudo isso no livro? E Deus responde, você não tem de fazer coisa alguma. Lembre-se de que em nosso relacionamento não há obrigação. Ou seja, aquela coisa, eu não sou obrigado a nada. Porém, se eu quiser tomar o caminho da luz, aí eu sou obrigado a manter aquele padrão que Deus disse, basear todas as minhas ações, palavras, pensamentos, que começam em pensamento, na verdade, no amor e na alegria. E aí Deus, vamos ler então, você não tem de fazer coisa alguma. Lembre-se de que em nosso relacionamento não há obrigações, há apenas oportunidades. Essa não é a oportunidade pela qual esperou a vida inteira? Não se dedicou e se preparou para essa missão desde os primeiros momentos da juventude? Neil Osho responde, sim. Então não faça o que é obrigado a fazer, mas o que tem uma oportunidade de fazer. Quanto a colocar tudo isso em seu livro, por que não colocaria? Acha que eu desejo que você seja um mensageiro secreto? E o Neil Osho diz, acho que não. Deus continua. É preciso muita coragem para declarar-se um homem de Deus. Você sabe que o mundo o aceitará muito mais rapidamente, contudo, menos um homem de Deus? Um autêntico mensageiro? Todos os meus mensageiros foram desonrados. Em vez de terem glória, tudo que conseguiram foi uma tristeza profunda. Você concorda com isso? Seu coração anseia por dizer a verdade em relação a mim? Aceita ser ridicularizado? Está preparado para renunciar à glória na terra a favor da glória maior da alma plenamente realizada? E aqui Deus traz uma parte que pode ser compreendida de forma ambígua, que pode ser como eu aprendi na minha religião, que Deus queria que a gente sofresse, para depois, só depois daqui é que a gente vai, então, através do sofrimento, chegar a Ele. E aqui Deus está explicando que não é assim, Ele já falou ali anteriormente das leis que regem essa nossa travessia, entre elas o princípio da causa e efeito, onde está a lei da atração e a lei da gravidade, tudo. Então, que nós viemos aqui para experienciar aquilo que a gente não podia experienciar ali no plano do absoluto. Ele quis, através de cada um de nós, experienciar aquilo que a gente não podia experienciar ali no plano do absoluto, onde a gente é perfeitamente, completamente luz.
E então, aqui eu acredito que tem que se lembrar disso para não passar para aquela coisa da apologia do sofrimento, de um Deus que é vingativo, de um Deus que pune, quando ele diz, você aceita ser ridicularizado, está preparado para renunciar à glória na terra a favor da glória maior da alma plenamente realizada? E aí dá para entender também muito bem isso que ele está dizendo, se a gente vê ali a vida de Paulo de Tarso. Eu fiz o livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, eu deixo a playlist aqui se você quiser ver para entender melhor o que eu estou dizendo, tá? E aí o Nioshi diz, o senhor está fazendo tudo parecer subitamente muito difícil. E Deus responde, acha que eu deveria enganá-lo? Bem, poderíamos apenas tornar a situação um pouco mais alegre aqui, diz o Nioshi. E Deus responde, pois eu sou totalmente a favor da alegria. Por que não terminamos este capítulo com uma anedota? E aí Deus mostrando que o que não falta para ele é senso de humor. E como ele disse, eu já ouvi também do professor Hélio Couto, que nesse campo eletromagnético, onde nós atraímos tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, aquilo que a gente atrai, que começa ali no pensamento, ele diz que combustível para isso é a alegria. Ele diz que nem dá para negociar. Primeiro eu quero então minha casa, carro, apartamento e depois eu fico alegre. Não, tem primeiro que rechaçar mesmo, tirar da nossa vida o mau humor. E aí vamos ver se Deus traz uma anedota aqui para a gente rir um pouco. Boa ideia, o senhor tem alguma para contar? Não, mas você sim. Conte-me aquela sobre a garotinha que estava fazendo um desenho. Ah, sim. Bem, um dia a mãe entrou na cozinha e encontrou a garotinha sentada à mesa, sobre a qual havia lápis de cor por todos os lados, muito concentrada em um desenho à mão livre que estava fazendo. O que está desenhando? Perguntou a mãe. Deus, respondeu a garotinha com os olhos brilhando. Ah, está tão lindo, disse a mãe tentando ser útil, mas ninguém sabe realmente como é Deus. Bem, disse a garotinha de maneira entusiasmada, se você ao menos me deixar terminar... Então depois que a gente... É aquela piada que dá para pensar um pouquinho antes de rir, né? Então quem sabe se eu ler direito então. O que está desenhando? Deus. Ah, tá tão lindo. E a mãe disse então, mas ninguém sabe realmente como é Deus. E a menina diz, se você ao menos me deixasse terminar. Essa é uma bela anedota. Você sabe o que é mais belo? A garotinha nunca duvidou que sabia exatamente como me desenhar. Isso diz Deus. E o Nioshi diz, sim. Agora eu vou lhe contar outra e com isso terminaremos este capítulo. Tá bem. Certa vez existiu um homem que subitamente se viu passando várias horas por semana escrevendo um livro. Todos os dias ele corria para o bloco e a caneta, às vezes no meio da noite, para registrar cada nova inspiração. Finalmente alguém lhe perguntou o que estava fazendo. Ah, respondeu ele, estou colocando no papel uma longa conversa que estou tendo com Deus. Isso é ótimo, disse o amigo. Mas ninguém sabe realmente o que Deus diria. Bem, disse o homem sorrindo, se você ao menos me deixar terminar. E Deus aqui, copiando a piada do Nioshi, para concluir então esse 8º capítulo do livro Conversando com Deus. E nós vamos no próximo vídeo para o 9º capítulo e vamos ver o que é que o Nioshi vai dizer para começar esse capítulo. Você pode achar fácil esse negócio de ser quem realmente é, mas trata-se do maior desafio que enfrentará em sua vida. De fato, pode nunca conseguir. Poucas pessoas o conseguem, não no curso de uma vida, ou de muitas. Mas isso aqui foi Deus, então, que começou o 9º capítulo, mas nós vamos ver então o que mais ele vai discorrer sobre isso no próximo vídeo, tá? E se você gostou, se você veio até aqui, apesar desses meus vídeos longos, se você chegou até aqui é porque você está acompanhando o livro, está gostando. O Nioshi disse que seria como quando o discípulo está pronto,
Mestre aparece, se a gente tivesse realmente se conectado com esse livro. Então, se você gostou e se você quiser curtir, comentar e compartilhar, eu te agradeço muito. Se você quiser dar uma entrada lá no meu canal também, porque tem outros livros, tá? E se você quiser, entrando lá, se você quiser se inscrever, eu agradeço também. Obrigada, até o próximo vídeo. Tchau!